Hoje, o nosso tema é requisitos para alvenaria de vedação racionalizada. Por que nós vamos falar de alvenaria? Porque ela é um dos elementos, um dos sistemas prediais que mais abraçam outros sistemas, né? Então ela é um compatibilizador de sistemas prediais. Então, quando você não tem uma alvenaria compatibilizada com esses sistemas, o que acontece, geralmente, é que essas patologias futuras, elas vão aparecer nesse sistema, alvenaria, porém com origem em outras instalações, né? Não necessariamente a parede foi executada errado. Porque se não tivesse pensado, né, se tivesse sido é, feita um melhor planejamento para a execução dessa alvenaria, aquele problema específico não aconteceria, tá? Então, um dos reflexos que a gente tem se uma obra é organizada ou não é a alvenaria, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque a alvenaria, sendo mal executada, ela é a origem de várias patologias que aparecem nas paredes, né? As paredes, elas são as principais, os nossos principais pontos de demonstração das patologias, né? A gente tem algumas que aparecem no piso, algumas que aparecem no teto, mas a maioria esmagadora acontece nas paredes, né? Tanto as paredes internas quanto as paredes externas, as fachadas, tá? Então, como esse é um elemento que é de extrema importância na construção civil e também nos estudos, né, de patologias prediais, a gente precisa entender melhor como que ele é feito, nós precisamos compreender como que ele sendo feito errado, qual é o tipo de problema que pode surgir e qual seria a melhor forma de ser executado, né? Porque entendendo como ele deveria ter sido feito, a gente entende como que pode ser consertado, né? Como que eu posso corrigir aquele problema, dar uma boa instrução técnica para o meu cliente, né, para esse síndico que está fazendo a inspeção predial e precisa de resolver uma série de problemas. Em alguns casos, né, existem problemas até dentro das unidades, e aí a gente precisa dar alguma instrução técnica para aquele proprietário fazer a sua reforma, né, a sua correção. Ela precisa ser muito clara, e essa clareza vem do entendimento de como eu a executo, tá? Então, por isso, a gente precisa entender melhor. Infelizmente, a alvenaria ela é muito pouco estudada no Brasil, e esse é um problema sério, né? Porque como ela é um dos maiores sistemas prediais dentro do canteiro de obras, quando a gente começa uma obra, a alvenaria ela é responsável por quase 60% do resíduo que você tem de obra. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu faço muita alvenaria, mas eu também desperdiço muito material. E isso é em função do bloco, né, ele ser muito barato, ao mesmo tempo que ele chega em grandes quantidades numa obra. E acontece que eu tenho um outro problema, né, quando eu trabalho com alvenaria, esse fato de eu colocar cada bloquinho é um trabalho extremamente artesanal, é um trabalho manual, é um trabalho que eu preciso de um ser humano ficar empilhando bloco por bloco, e o bloco é pequeno, né, eu tenho 19 por 30, 19 por 29, tá? Então é um bloco que é pequeno para o tamanho de um prédio de 30 pavimentos pode superar aí a marca dos 100 metros de altura. Então, quando eu penso que cada um desses metrinhos para completar até os 100 metros de altura vai ter que ser completado com um bloquinho de 19, e aí talvez intermediado a cada 3 metros eu tenho uma viguinha de 50, não é o suficiente. É muito trabalho braçal para ser executado de forma manual, né? Então, eu tenho ainda um problema que é essa falta de industrialização na construção civil. Ela é a indústria da construção, mas ela ainda é muito pouco industrializada quando chega na parte de vedações. Nós ainda utilizamos, em uma maioria esmagadora, os blocos para alvenaria racionalizada ou não, né? A convencional é a maioria, infelizmente. Então, nós ainda utilizamos uma quantidade enorme de blocos para executar essas alvenarias.
nós estamos, assim, com um uso extremamente incipiente de obras que utilizam drywall. Ele ainda é muito estigmatizado no Brasil, né, nós ainda temos um problema na questão de precisar executar uma grande parte do sistema com um bloquinho pequeno dentro da dimensão que é o meu edifício. É um edifício muito grande, então eu preciso pensar que esse sistema ele deveria ser muito mais bem cuidado. E as nossas normas, elas ainda são muito ultrapassadas. Nós temos a norma de desempenho, né, de 2013, mas ela fala só de requisitos, o que eu tenho que entregar. Como eu tenho que fazer, é uma norma ainda da década de 80. Então vejam que a gente ainda está parado no tempo há quase mais de 30 anos, quase 40 anos atrás, tá? Então, do jeito como o Brasil fazia alvenaria na década de 80, é o jeito que normativamente eu tenho que fazer até hoje. Isso representa, né, um atraso muito grande, tá? E além disso, a gente tem essa falta de uma mão de obra especializada. Não consigo treinar profissionais, porque não é visto com grande importância, né? É um sistema que é relativamente barato, né? O material é barato, mas pela sua grande quantidade dentro do canteiro de obras, ele é extremamente relevante. E por ele ser tão manual, ele traz, sim, né, vários problemas. Porém, não é só o funcionário que vai conseguir resolver. Eu posso ter o melhor pedreiro executando aquela alvenaria. Se eu não tiver tido uma preocupação em compatibilizar os projetos antes dele começar a executar, eu vou ter problemas também, tá? Eu vou ter que desfazer paredes, vou ter que quebrar paredes para passar tubulações que não tinham sido pensadas. Essa parede vai ficar fragilizada, possivelmente depois vai gerar uma anomalia, uma patologia naquele local. Então, não é só a mão de obra, é o conjunto. A engenharia precisa trabalhar para criar melhores alvenarias, tá? As vedações dos prédios é o local onde eu compatibilizo a maior parte das minhas instalações, tá? Então, é sobre um pouco sobre isso que nós vamos falar, tá? Então, começando aqui, né? Essa é uma parede real, tá? Essa foto fui eu que tirei, porque eu fiquei absurdada. Vejam que não tem parede aqui, né? A pessoa é a falta de compatibilização de projetos. Então, a culpa de fazer isso daqui não é do pedreiro, né? Isso daqui é a engenharia da obra que não pensou em olhar o projeto de instalações elétricas e ver como que eu vou executar essa alvenaria antes de colocar os recursos no local, tá? Então, eu tinha uma quantidade enorme de cabos, essa aqui é aquela parede que vai ter a TV, que vai ter o home theater, aquela questão toda de instalações, e eu não pensei em como é que eu ia fazer para passar esse monte de cabo. Eu tenho que chegar lá com um tanto de eletroduto, e aqui eu tenho um mero bloquinho de 9, então na hora que eu quebro ele um pouquinho para passar essa tubulação, já acabou a parede, eu não tenho parede mais. E eu tenho instalação passando na parede de trás também, né? Ou seja, aqui eu tenho um problema mesmo. Então eu não tenho parede. O que que ele vai fazer aqui, gente? Ele vai colocar um tanto de argamassa, vai completar isso aqui na massa, que é um material completamente diferente do bloco, e ele se comporta de formas diferentes. Então essa parede, ela é uma receita para dar problema. Ela vai fissurar de cabo a rabo assim que terminar e entregar para o cliente. Tá? E aí é claro que ele vai reclamar de volta para a consultora. E uma das coisas que acontecem conosco é que, como nós, né, estamos sempre auxiliando os condomínios, as construtoras também nos requisitam, né, algumas consultorias, algumas instruções sobre como que elas podem prevenir aqueles problemas que depois eles vão escutar dos clientes finais, né? E uma das questões é justamente auxiliá-los na condução de como melhora, né, essa execução de obra baseado num aprendizado constante. Então, eu tenho lá na ponta o cliente que vai ter o problema. O que que ele pode retroalimentar a cadeia executiva para não deixar aquele problema acontecer de novo? E a gente pode ser essa ponte, né,
para transcrever de forma mais técnica o que o cliente está sofrendo para o seu construtor, né, o executor. E a gente trabalha muito com isso, a gente presta muita consultoria para os construtores. E uma das primeiras coisas que eu falo, vai começar a obra, pense em fazer uma alvenaria mais projetada, mais planejada. Não deixe para o profissional, o executor, o pedreiro, o terceirizado, quem seja, tomar as decisões. Quem tem que tomar a decisão dessas execuções é a engenharia, é o seu gestor da obra, né? Ele tem que pensar porque é ele que vai ter acesso às outras disciplinas. O pobre do pedreiro que está lá na ponta, ele não vai ter noção de que ele vai ligar para um projetista para pedir, será que não tem como distribuir melhor, passar essa tubulação para um outro ponto? Será que eu preciso chegar com todas elas aqui nesse único lugar? Então, é uma questão a ser discutida, tá? Essa parte toda eu não posso deixar como responsabilidade do pedreiro, tem que vir uma resposta da engenharia. E uma das formas que a gente pode contribuir para a construtora é justamente dar essa primeira dica. Sempre dê uma olhada nas suas instalações antes de começar a alvenaria. Elas são um dos pontos que mais me geram fissuras depois para o cliente final. E aí ele não vai entender que ele está tendo uma fissura enorme nessa parede, porque eu tenho quase que 10 eletrodutos passando na parede dele. Ele vai achar que o prédio está caindo. Isso é verdade, gente. As pessoas, elas se assustam. Quando ela não entende um problema, ela vai pegar a resposta mais óbvia. E aí a gente está tendo uma série de prédios, né, entrando em colapso de uma forma que a gente não via há muito tempo. Então, na hora que ele vai ver que tem uma fissurinha aparecendo aqui, ele não vai interpretar que é porque eu tenho uma instalação. Ele não está vendo a instalação lá dentro. Ele não consegue imaginar que se eu tenho um ponto aqui é porque tem uma tubulação subindo ou descendo. Ele vai achar que é porque o prédio dele está entrando em colapso, tá? Então é importante ver que isso vai gerar no cliente final uma insegurança, uma questão intrínseca do produto, que ele vai perder a confiança na construtora, né? Naquele produtor que vendeu para ele um sonho, ele vai achar, poxa, estou aqui com minha casa já começando a quebrar e eu nem morei aqui muito tempo, tá? Então isso é muito importante. Outros aspectos, ó, é o desperdício. Quando eu não planejo, eu tenho uma série de problemas que vêm em, em sequência, né? Então, o acúmulo, a falha, né, no armazenamento. Então, pensem que se eu tenho uma laje, aqui é um apartamento de alto padrão, né? Então, as lajes são imensas. Aí eu coloco um peso enorme no meio da laje. O que isso vai acontecer, né? Eu já estou prejudicando o meu produto antes de ninguém morar lá ainda, né? Então, antes do meu cliente receber, eu já estou gerando uma série de estresse nessa estrutura. Então, eu tenho que pensar até por causa disso. Já leva a quantidade adequada de material para o lugar, já pensa como é que vai ser, né, a retirada desse entulho no final do dia, enfim, né, questões de gestão de obras que lá na frente vai me refletir em um problema, né, só que para eu resolver esse problema depois do cliente morando, é muito mais difícil, né, então se eu conseguir antecipar, vai ser melhor para todo mundo, tá? E aqui é o exemplo de uma alvenaria racionalizada. Não quer dizer que ela vai ser assim perfeita, né, que eu nunca mais vou ter problema, mas a quantidade de itens errados numa alvenaria que foi minimamente pensada já me garante uma resolução de problemas muito maior. Eu consigo pensar o que aconteceu para saber se é uma patologia que é de fato em decorrência de um problema maior e não uma falha executiva somente. Tá? Então aqui eu tenho pelo menos uma dica, olha, dispensar de não deixar, né, o canto aberto, porque esse canto vira um bololô de argamassa que depois também me dá problema. A passagem da tubulação já foi pensada, em vez de sair cortando a parede de qualquer jeito, pensaram, né, de passar um bloquinho que tem um furo na vertical. Então já foi feita todo um trabalho para tentar minimizar problemas que vão surgir não enquanto a obra está sendo executada, porque aqui, quando chegar o revestimento e a pintura, já está no fim da obra. É revestimento, pintura, limpeza final, entrega. Não dá tempo da parede demonstrar os problemas que ela tem
enquanto eu estou executando, né? Depois que eu entrego para o cliente, é que eu vou ver que uma fissura gigantesca apareceu aqui em função de uma alvenaria precária, tá? E o que que a gente tem, né, em termos de desempenho? A alvenaria, ela precisa me responder uma série de requisitos. Ela precisa garantir a segurança estrutural, né? Eu não posso simplesmente chegar perto dela e ela desfalecer. Ela é utilizada em muitos guarda-corpos, né? As vedações verticais de perímetro é feita com essas alvenarias, então elas têm que garantir um desempenho estrutural, mesmo que seja uma alvenaria de vedação. Aí não quer dizer que ela é uma alvenaria autoportante, ela não vai ser o sistema estrutural do prédio, mas ela precisa garantir uma segurança estrutural, é diferente. Quer dizer que ela não vai entrar em colapso à toa, né? Não vai ter uma fissura, não vai ser esmagada porque foi mal pensada, mal executada. Ela tem que garantir uma segurança contra incêndio, então ela tem que ter materiais, né, e revestimentos que vão garantir um tempo mínimo de segurança contra incêndio para providenciar uma fuga, tá? Ela precisa ter, né, um uso e operação, então eu preciso entregar um manual do proprietário para esse cliente final, para ele saber o que que ele precisa checar nessa alvenaria. Os prédios não são eternos, né? E a alvenaria, ela precisa de cheques, assim como as instalações. O pessoal sempre lembra, tem que checar o chuveiro, tem que checar uma tomada, tem que checar a bacia sanitária. E esquece, a alvenaria é só pintura. E não é, né? A pintura é um revestimento da alvenaria, tá? Então tem que explicar para o cliente qual que é essa diferença. O que que é uma alvenaria? O que que é uma argamassa, né? O reboco e o que que é a pintura. Estanqueidade, ela precisa garantir um mínimo de estanqueidade. Quando ela é mal feita, você tem vários pontos de entrada de água que percolam, né, por ela. A pintura não consegue, quando ela é mal feita, né, a pintura, ela não consegue garantir essa lâmina, né, de estanqueidade. Então, mesmo que às vezes eu coloquei lá uma textura adequada, fiz o meu revestimento bonitinho pelo lado de dentro, fiz a minha cerâmica no box, está tudo lindo. Mas a alvenaria, ela não suporta aquele revestimento. E aí ela vai gerar uma patologia. Não é no revestimento, a patologia está na alvenaria. Ela também precisa me dar um desempenho térmico, né? Então, dependendo da forma como eu faço essa alvenaria, ela vai fazer diferença. Tanto em termos de materiais, eu posso ter uma alvenaria que seja melhor pensada, né, para desempenhar essa transmissão de calor, para me gerar um conforto melhor internamente, tá? Assim também como ela precisa ter um desempenho acústico. Quando a gente fala de desempenho, o pessoal lembra só dessas dois, né? Acústico e térmico. Mas ela tem todos esses requisitos aqui, tá? Além disso, ela também precisa garantir uma durabilidade. Né? Qual que é a vida útil pensada para essa alvenaria? A vida útil de projeto. Se o cliente fizer todas as manutenções certinhas, qual que é a vida útil? Aí a gente tem que falar para ele, tá? Se ele não fizer, ele também tem que ter uma noção. Olha, eu preciso que você faça todas as suas manutenções, porque senão você vai perder pelo menos X% de vida útil na sua alvenaria. Ele precisa entender que a alvenaria é um sistema, ela tem um cuidado para garantir uma vida útil, tá? Esses são conceitos muito sérios, né, para o seu cliente, para o proprietário, aquela pessoa que vai morar, entender. E a alvenaria, ela é isso, né, um conjunto de paredes. Então, a alvenaria não é só uma parede, né, elas são todas as paredes do empreendimento, constituído, né, por blocos e argamassa. Vejam que ela é um sistema muito simples, por isso que ela é pouco estudada, né, ela tem poucas, ela é vista com pouca importância na obra, né? Vamos ser sinceros. Ninguém vai fazer uma esquadria de qualquer jeito, porque o alumínio é caro, o vidro é caro, mas como o bloco cerâmico é barato, se perder um pallet não tem problema, chama o outro, bota na obra e vamos para frente, né? Então não tem se tanta preocupação, porque a matéria-prima ela tem um valor muito baixo. Porém, como eu já falei, quando ela não é bem pensada, ela gera uma série de prejuízos. E esses prejuízos, na maioria dos casos, vai aparecer depois que o cliente assume aquela propriedade, né? E aí que está o problema. Para corrigir uma patologia após a transferência para o cliente final, é extremamente mais caro do que prevenir aquele problema durante a obra, tá?
Ela tem a função de realizar o preenchimento dos vãos das estruturas reticuladas, principalmente nas estruturas de concreto armado, além de resistir aos esforços oriundos dessas deformações estruturais, né, do seu peso próprio e de pequenas cargas de ocupação. Nós temos que lembrar que muita gente coloca armário, né, nessa alvenaria. Qual que é o peso que ela suporta, né, de colocar ali uma mão francesa para um ar-condicionado do lado de fora? Qual que é o peso que essa alvenaria suporta? Colocar todo um armário instalado sobre ela. Colocar um closet, será que ela suporta um peso infinito? Não, eu preciso informar para esse cliente qual é o peso máximo, qual que é o limite, qual que é o braço de alavanca, né, que eu suporto naquela parede, porque às vezes é uma carga leve, mas se ela estiver muito distante do ponto de ancoragem, eu vou gerar uma, uma sequela, né, nessa alvenaria, tá? Então eu preciso saber desses dados para evitar que o cliente faça errado, e isso vai no manual do proprietário, tá? Essas são as informações que o cliente precisa ter, né, ele precisa entender o que que é aquele sistema. E a alvenaria, ela é um sistema meio nebuloso, todo mundo sabe o que que é, mas ninguém entende muito bem, porque ela fica disfarçada no revestimento de argamassa, né, então todo mundo vê pintura, ninguém está vendo o bloco e a argamassa lá dentro, tá? Então por isso que a gente tem que lembrar desses conceitos, até para poder entender as patologias que acontecem lá na frente. E elas podem ser consideradas, né, de formas de construção encontradas pelo homem desde o começo, né? A gente pensa que a alvenaria é um sistema recente, né, que todo mundo construía com o quê? Barro antes, né? Pode ser, mas a verdade é que ela é um dos sistemas mais antigos que a gente tem notícia, né? Desde os primórdios da humanidade, lá na Mesopotâmia, o pessoal executava obras com alvenarias, inclusive com alvenarias de blocos cerâmicos, né, o que é mais interessante. Então, tem mais de 5.000 anos que a humanidade executa obras com blocos cerâmicos, né, com alvenaria, e a gente ainda não está tão bem assim, né? Poderia ser melhor, tá? Porém, tem que ser feito um parêntese, né? Essas primeiras obras de alvenaria, elas eram estruturais, alvenarias estruturais. Eram blocos enormes, né? Ou então paredes muito grossas com blocos pequenos, as paredes muito grossas, estruturas, né, extremamente robustas. Eu posso até citar para vocês os zigurates, né, das cidades da Mesopotâmia, né, da Suméria, que eram feitos assim, eram construções que pareciam pirâmides, mas elas eram uma pirâmide meio truncada, né? Porém altíssimos para a época e eram feitos com blocos cerâmicos, mas paredes muito maiores, né? Muito mais espessas, tá? Hoje a gente trabalha com lâminas, né? Paredes extremamente delgadas. Então, como nós colocamos, enxugamos bastante essa alvenaria, eu preciso lembrar que essa racionalização, né, essa parte de eu ter colocado o mínimo de material possível, vem com um contraponto, ele tem que ser super bem feito, para conseguir resistir a todos aqueles requisitos que a gente tem lá em cima de desempenho, tá? Senão ele não vai conseguir. É um sistema que está no limite, né? Ele precisa ser muito bem executado, muito bem pensado, para corresponder com uma expectativa existente. E os componentes que a gente tem, né? Tem o bloco, eu tenho argamassa, ele tem tanto a argamassa de assentamento quanto a argamassa de encunhamento, e eu tenho telas, né? Essas telas são para enrijecer alguns pontos específicos dessa alvenaria. Então, esses são os 3 componentes básicos que eu preciso para executar uma boa vedação vertical. Quais seriam os elementos ideais, né, para eu ter uma obra? Então, quando às vezes a gente vai fazer uma inspeção predial e eu peço todos os projetos, raramente, mas é assim, 1 a cada 100, que tem um projeto de alvenaria, né, que seria aquele projeto com a primeira fiada desenhada, mesmo alvenaria de vedação, não estou falando daquele projeto de alvenaria estrutural, né, porque ele já tem, inclusive o projeto de estrutura é o projeto de alvenaria estrutural. Mas, num projeto de alvenaria de vedação, ele é extremamente necessário, porque eu vou ter compatibilizado todas as instalações para executar, né? Porque no momento que eu coloco os bloquinhos no lugar, eu consigo já ver lá na frente quem que vai ser o meu interruptor, onde que vai estar a tomada, qual que é a altura mínima, qual que é a altura máxima, né? Aí eu teria essa visão para passar para o executor.
Isso já facilita muito o serviço dele, ele consegue imaginar, olha, realmente aqui tem uma série de coisas acontecendo, então eu já preciso pensar para executar dessa forma. No lugar de chegar para ele com um projeto de arquitetura, que não tem nada, né? Tem um pontinho aqui, outro ali, mas sem indicação de altura direita, toda hora tem que ficar perguntando para o encarregado onde é que está o quê. Aí o encarregado vira aquela ponte de informações, tem que ir lá no engenheiro perguntar isso, volta, fala aquilo. É uma coisa que fica muito complicada, né? E esse problema vai aparecer lá na frente. Então, o ideal seria que tivesse um projeto de alvenaria. E nesse projeto de alvenaria eu teria um projeto da primeira fiada, mostrando a posição dos bloquinhos, o projeto de elevação, né? Como é que vai ser essa parede? É praticamente uma visão do futuro, né? A gente tem muito hoje pessoal trabalhando em cima do BIM, mas essa tecnologia do BIM ela ainda não chegou nos canteiros de obra. Eu estou acompanhando um monte de obras que estão fazendo os projetos com o BIM, né? Estão fazendo essa modelagem 3D e fica bacana, né? Um projeto fica um render muito bonito, mas na hora que chega na obra, infelizmente, ela não vem com essas características, ela não me dá essa informação para o meu pedreiro, né? Alguns projetos vêm com informação de instalações elétricas, hidráulicas, aí me ajuda, né, a fazer a compra das tubulações, dos materiais, mas ela ainda não chegou na alvenaria, pelo menos na maior parte das obras que eu vejo que utilizam a modelagem 3D. A maioria ainda não está ainda muito disseminado, né? Mas eu acredito muito que é uma tecnologia que pode mudar esse paradigma da alvenaria, principalmente, que é o elemento que junta todas as instalações, mas é o que é menos planejado, que é menos projetado, tá? Além das elevações, né, que seria já essa parte de modelagem do meu prédio, eu teria o caderno, né, com os detalhes executivos. Em vez de deixar o meu pedreiro decidir como é que ele vai fazer a verga, a contra-verga, em que ponto que ele vai parar a porta, não, eu já passo para ele essas informações, tá? Eu já tenho isso tudo definido. Não é o pedreiro que vai decidir, ou o encarregado, ou o mestre de obras, não. É a equipe de projetos com a engenharia, em conjunto, tá? Vai ter as compatibilizações, algumas informações para ele saber que em alguns pontos eu posso ter, por exemplo, uma previsão de um spa no apartamento, como é que eu deixo isso indicado? Porque o cliente não executou, mas eu posso ter a previsão, uma tubulação seca, um ponto que chega a água, que vai ter, né, a previsão de chegar a água, mas está fechado, não tem água ainda. Como é que ele faz? O que ele vai deixar para o cliente, tá? Eu preciso passar para ele especificação dos materiais, porque numa obra eu tenho vários tipos de blocos, e às vezes aquele bloco não é o correto, e eu já vi muita gente fazendo parede errada, então parede que é principalmente as paredes de vedação, as paredes de vedação externa, né, a que faz o perímetro externo para receber a fachada, costuma ser um bloco um pouco mais grosso, né, um bloco mais diferenciado, porque ele vai receber uma série de elementos depois e ele precisa ainda servir como um elemento para gerar um conforto térmico ou acústico. Se eu não tiver essa caracterização dos materiais muito certinha para o meu executor, ele vai fazer com o bloco que ele achar na obra. E aí depois vem os problemas. E além disso, quando eu tenho, né, um planejamento, a gente consegue até quantificar os materiais. Que bom seria, né, se a gente conseguisse fazer uma inspeção predial, sabendo, ó, nessa parede aqui eu tenho pelo menos 19 faixas de blocos aqui, ótimo. Aí eu sei certinho em que ponto que está cada fileira de bloco. Mas se eu não tenho nem, né, um projeto, não vou conseguir saber isso, sem precisar quebrar a parede, sem precisar descascar o reboco, eu não consigo identificar isso, né? Então, se eu tivesse o projeto, eu conseguiria ter pelo menos uma dica. E aí, uma informação, como é que eu faço, né, para tentar, então, entender como é que essa alvenaria deveria ter sido feita? A gente vai olhar para o projeto de arquitetura, para o projeto estrutural, para os projetos de instalações, projeto de caixilhos, né, as esquadrias, que é outro projeto também, né, que não tem na maioria das obras. O pessoal não se preocupa muito em fazer esse projeto, principalmente quando é fachada unitizada, né, aquela fachada de vidro,
ela deveria ter um projeto muito bem pensado, porque é um elemento que já é industrializado. Então, em algum momento, alguém fez um projeto, mas não foi entregue para a obra. E na hora que eu vou fazer uma manutenção, eu precisava saber como é que essa parede foi feita para receber essa esquadria e como que a esquadria foi feita. Aonde que tá, qual que é esse perfil, qual que foi o produtor, aonde que está passando o silicone interno. Eu gostaria de saber para conseguir receitar a melhor instrução técnica para aquele condomínio e a gente não consegue encontrar essa informação. Geralmente não entregam esse projeto para o cliente final, tá? Primeiro, o projeto de alvenaria seria muito interessante que o síndico tivesse para fazer as manutenções de alvenaria dele, e depois o projeto de esquadrias, tá? E aí o projeto de formas e escoramento, geralmente está no projeto de forma, né, essa instrução de como é que foi feito o escoramento, justamente para entender, né, quem saía primeiro, era o fundo da laje, era o fundo de viga, para a gente entender como é que foi executado isso. E outras informações, né. O pessoal de construtora tem receio de entregar como é que foi o procedimento executivo, mas isso seria ótimo para o síndico, né, eu vou ter ali uma receita de como é que o meu prédio foi feito. Eu falo que o manual do proprietário, ele é um dos itens que eu deveria entregar para o meu cliente final. No mais, o que eu pudesse entregar de informação, tudo que foi executado, todas as notas fiscais, todos os itens de procedimento daqueles sistemas, seria ótimo, porque na hora que eu tenho uma patologia, eu consigo enxergar qual que foi a origem do problema, né? Mas infelizmente eles têm algum receio ainda, né? Então fica aí um pensamento para a gente tentar modificar isso no futuro. Porque quanto mais informação o cliente tiver, melhor para todos, né? A cadeia produtiva, ela se enriquece de informações, né? Se eu consigo entender como é que algo foi feito, eu consigo receitar uma instrução normativa, uma instrução técnica para corrigir algum problema que surgiu posteriormente, né? E aí esse problema que surgiu retroalimenta, né, a construção para ele não deixar aquilo acontecer de novo, né? Vou criar um adendo naquele procedimento para evitar aquela patologia de acontecer novamente. Então, agora eu tenho um procedimento atualizado. Vamos executar com essa autorização. Chega lá na frente, vai surgir um outro problema que eu não tinha pensado. E assim sucessivamente, né? Eu tenho um ciclo positivo, que era, né, o meu sonho, né? Que a construção civil fosse igual à indústria da aviação. Toda hora que tem um probleminha, vai retroalimentando para todo mundo, o pessoal corrigir em conjunto. E aí algumas características técnicas, né, que o meu planejamento de alvenaria, o meu projeto de alvenaria precisa ter. A definição de juntas, as vergas e contravergas, fixação lateral, fixação em lajes e vigas, elementos especiais se forem necessários, como é que é a laje de cobertura e como é que vai ser o revestimento, tá? Vou depois mostrar alguns exemplos. Aqui a gente vai passar um estudo de caso, justamente para a gente entender como é que seria essa alvenaria sendo executada de verdade, né? Como é que seria uma alvenaria com um projeto sendo executado. E aí tem uma construtora, né, que a gente prestou uma consultoria sobre essa parte de alvenaria, tá? Não necessariamente eu preciso, né, fazer uma, algo muito diferente, mas só de ter todos os itens organizados, já pré-definidos antes do cliente começar a executar, isso facilita bastante na hora da gente ter a execução de fato, propriamente dita. O empreendimento é um empreendimento de alto padrão, tá? E nesse caso, ele era um apartamento por andar, um apartamento com aproximadamente 500 metros quadrados. Deixei a imagem um pouco menos focada, justamente para não deixar, né, muito claro o que é, para não entregar o projeto de onde que é, tá? Mas só para vocês entenderem, aqui eu tenho a escada, né, a rota de fuga, escada de incêndio. Cheguei no prédio, aqui é uma área do condomínio, né, uma área técnica, aqui seria um cômodozinho para você entrar no apartamento, a área de serviço, e aqui já é a área social, a entrada social. Entrando na área de serviço, a gente tem a parte toda, né, de lavanderia, aqui nós teríamos um estar, 2 quartos e um banheiro, né, para os funcionários.
Aqui eu já tenho a copa e a cozinha. Aqui seria uma sala de refeições, né, com uma varandinha. Aí aqui eu tenho a área social, que é uma grande sala, né, com uma sala menor, de uma sala de TV, uma sala de estar. Aqui vejo que eu tenho uma área de spa, né, para fazer um lazer dentro do apartamento. E aqui eu tenho a área íntima, né, os quartos, suíte master. Esse quadrado vazio aqui é porque esse apartamento ele tinha um mezanino, né, então aqui eu tenho um pé direito duplo, cada apartamento ele era alternado, né, cada apartamento vai ter um mezanino aí, tá. Então para fazer, né, esse estudo da alvenaria, a gente pegou os projetos de arquitetura, de estrutura, instalação, telecomunicações, esquadrias. E nesse caso eles não tinham projeto de esquadrias, tinha um mapa de esquadria. Gente, mapa é um layout, né, eu tenho um desenho arquitetônico de como é que vai ser essa esquadria no final. Mas eu precisava do projeto mesmo, executivo, né, como é que a indústria que você comprou essa esquadria vai executá-la. E aí a gente conseguiu conversar, né, com esse pessoal que eles contrataram para entender como é que essa alvenaria, como que essa esquadria ia ser feita, tá? Mas eles não nos entregaram os projetos, a gente teve que conversar. O Brasil ainda é muito pouco formal, né, nessas coisas, a gente não confia muito na palavra, vamos fazer uma reunião para discutir, definir, gente, ok, ótimo fazer reunião, mas vamos fazer projeto também, vamos deixar tudo formalizado, tá? Projeto de elevadores, os elevadores também possuem, né, algumas esquadrias, principalmente quando são elevadores um do lado do outro, tem uma parede que vai ali no meio, tá? Uma coisa que é muito importante, né, é o projeto de deformação do pavimento. Principalmente quando eu tenho esses apartamentos de alto padrão, que eu tenho, os pilares, né, são muito distantes um do outro, e as lajes, elas são muito grandes, né, muito espaçosas, e os pilares estão muito distantes entre si. Nesses casos, eu tenho uma deformada nessas estruturas que elas são mais significativas, mesmo que a estrutura seja robusta, né, eu tenho lá um FCK de 30, de 35, aí tem laje protendida, tem uma série de questões, mas ainda assim eu tenho uma fluência natural do concreto, né, essa laje vai dar uma barriguinha. Se eu tiver uma alvenaria que ela é muito longa, ela vai ter alguma deformação. Qual que é essa deformação? Meu bloco vai suportar? Será que eu não preciso enrijecer essa alvenaria? Então, para eu entender como é que vai ser esse movimento das minhas alvenarias, né, das minhas paredes, eu preciso entender qual que são as deformações máximas que a laje que ela pode adquirir, né, ao longo da vida dela até o começo do uso dela, né? Então eu preciso entender como é que ela vai se deformar ao longo do tempo. E geralmente o projeto de estruturas, né, o próprio projetista, ele já faz esses estudos. Então eu peço para ele me entregar, tá? E o procedimento de alvenaria, né? Como é que a construtora faz essas alvenarias dela? Até para a gente dar uma olhada, olha, às vezes você pode melhorar esse ponto aqui, ou mudar esse ponto, faz diferente, tá? Então eu preciso de pegar essas informações todas para conseguir passar o máximo de respaldo, né, para essa construtora. E aí começa, né, eu faço um checklistzinho para o projeto de alvenaria, né, então as especificações dos materiais, as características deles, né, e como que ela vai fazer alguns pontos específicos. Então, nesse caso, né, ela ia fazer essa alvenaria com esse bloco cerâmico de furo na horizontal, ele ainda é muito utilizado, né, já tem outras partes no país que já utilizam uma família de blocos todas na vertical, e esse seria o ideal, para eu ter tudo certinho, né, e como as tubulações passam geralmente na vertical, o bloco já está com aquela abertura ideal para passar todas as tubulações. Mas nesse caso aqui, era mais barato, aquela coisa, né. A gente não vai mudar o pensamento da construtora, nós vamos dar dicas, nós vamos dar uma consultoria, mas eu não posso chegar lá e mudar o plano de negócios dela, né. Então se ela quer trabalhar com bloco na horizontal, né, com furo na horizontal, nós vamos entender isso e tentar prover para ela a melhor solução possível dentro das condições que ela já tem, né. Então, nesse caso, o que a gente sugeriu, né,
foi que ele utilizasse também um bloco de vedação que tem furos na vertical. Pelo menos para fazer o encontro das paredes, não ficar aquele encontro de bloco horizontal com bloco horizontal, fazendo aquela coisa, né, deixando aqueles buracos, principalmente em fachada, e nesse caso o prédio seria com uma fachada revestida em textura. Então, quando você tem essa situação, eu tenho aquele buraco que eu deixo na alvenaria me atrapalha posteriormente, né? Ele é um ponto que a água vai entrar, que ele vai se comportar diferente, porque tem um bololô de argamassa lá, e do lado é bloco de cerâmica, né? Eles se comportam de maneiras diferentes, eles se dilatam, eles se movimentam de forma diferente, então eu vou ter um problema, tá? Então, nesse caso, a gente pediu, não vamos deixar esse buraco, já usa o bloco vertical para fazer a quina de todas as paredes. Vai te economizar uma argamassa enorme e vai te impedir de ter esse problema, principalmente na fachada. Além disso, a gente evita aquela quebradeira toda lá do início, né? Em vez de deixar para pensar na instalação. Faço a alvenaria, depois eu quebro a parede para fazer a instalação. Gente, não faz sentido, não entra na minha cabeça por que as pessoas fazem isso. Faz os dois juntos, né? Esse é o ideal. Vamos fazer os dois juntos e aí eu passo as tubulações por dentro dos furos verticais dos blocos. E aí a gente economiza, né? Eu consigo fazer um bem polado, eu vou usar o máximo possível desse bloco onde não estiver passando instalações, e aonde eu tiver que passar, a gente usa o bloquinho mais caro, que tem o furo na vertical, tá? Mas nesse caso ele não é um bloco estrutural, ele é ainda um bloco de vedação, que ainda é mais barato do que o bloco estrutural, mas é um pouquinho mais caro que o furo na horizontal, né? Então a gente tem que tentar chegar no valor que a obra tinha esperado para fazer a alvenaria, sem deturpar muito o orçamento, né, de obra, mas tentando chegar ao máximo numa qualidade melhor, que vai impedir que ele tenha problemas com manutenção lá na frente, tá? Porque às vezes toda a economia que ele teve aqui, ele vai pagar na manutenção, tá? E é caro, né? A gente sabe disso, a manutenção. Bom, depois eu vou trabalhar a argamassa. Nesse caso, eles ainda trabalhavam com argamassa virada em obra, né? Aí já era questão de visão, né? A visão da empresa tinha um certo preconceito com as argamassas industrializadas, principalmente para fazer a alvenaria, eles acreditavam que era melhor fazer com argamassa virada em obra, tá? Então a gente desenvolveu junto com eles um traço para que essa argamassa fosse a melhor possível para assentamento de alvenaria. E aí a gente sabe que ela é uma argamassa, né, que ela não pode ser muito rígida, mas ela também não pode permitir muitas deformações, né? Ela precisa chegar no ideal ali, tá? Então, não é uma argamassa que vai ter muito cimento, né, que vai ser extremamente rígida, tá? Então, a gente tem que chegar no ideal. Mas hoje em dia, né, a gente recomenda sempre que utilize-se ao máximo as argamassas industrializadas, porque ela já vem com uma receita. Aqui eu fico muito na mão da obra, né? Toda vez que a gente consegue uma coisa industrializada na construção civil, claro que tem que ser estudado, mas isso vai te garantir uma melhor uniformidade, que é algo que a gente precisa muito, né? Então, quando eu volto atrás, né, dou um retrocesso para voltar em uma questão que já foi superada, né? Eu já tenho argamassa industrializada. Para que eu vou voltar, né, na argamassa virada em obra? Porque aí eu vou ter um problema de, se o cara errar o traço de algum dia, aquela alvenaria ela ficou diferente. Então ela vai se comportar de uma forma que eu não sei, né? Eu tinha pensado um traço, mas se ele errou, se ele ficou mais água, eu não consigo acompanhar esses erros, né? Porque aqui nesse caso o erro pode ser grande. Na argamassa industrializada, meu erro fica sendo só a medida de água. Aqui eu tenho 3 medidas para dar errado, né? A do cimento, a da cal e da areia. Mais a água, 4, né, na verdade. Tenho 4 medidas para dar errado. Quando eu tenho argamassa industrializada, eu tenho uma medida só. Então, mas enfim, é como eu falei, né? A gente dá a consultoria, mas a gente não muda o plano de negócios da empresa. Se ela tinha um orçamento pensado para argamassa virada em obra, eu não posso simplesmente falar, joga fora isso aí, vamos fazer tudo com argamassa industrializada. Quero nem saber desse orçamento. Quem dera, né? Se a gente pudesse ser assim.
se todo mundo tivesse dinheiros infinitos, mas enfim, nesse caso o pessoal não conseguiu, então vamos tentar, né, ajustar para a realidade da construtora. E aí uma das questões que a gente conseguiu introduzir é a tela, né, uma tela galvanizada que não vai permitir a parte de corrosão, né, interferir na minha ancoragem da alvenaria com os elementos estruturais, tá? Vergas e contravergas sendo pré-fabricadas dentro da obra, então a gente desenvolveu com o pessoal, né, um traçozinho para esse completinho, não precisava ser aquele concreto industrializado, podia ser um concreto feito na obra mesmo, porém, dentro de um traço e dentro de medidas, né, então a gente já passou para eles como é que seriam essas medidas, tanto das vergas, né, em alguns casos eu tinha vergas que passavam tubulações bem do lado da janela, principalmente para automação da persiana, né? Então tinha que deixar passar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma verga lá. Melhor eu já pensar qual que é o espaço que eu vou deixar para essa tubulação passar do que fazer a verga completa, depois o cara chegar lá e quebrar o aço que está na verga, e o pessoal faz isso. Então a gente já pensa, vou ter tubulações passando próximos da janela, né, para fazer algum interruptor, e vai interferir com a minha contra-verga, com a minha verga, desculpa, a gente já pensa, então, um jeito diferente de fazer essa contra-verga, essa verga, desculpa, em cima da porta-verga, embaixo da janela contra-verga, tá, gente? É porque confunde mesmo. E aí, em vez de fazer uma verga única, né, e maciça, nós fizemos umas vergas que elas eram móveis, né, justamente para não deixar aquela parede sem a sustentação, mas também não impedir a passagem das tubulações, né. Dessa forma, eu conseguia entregar uma alvenaria consistente, sem precisar fazer quebradeira depois, né, porque o meu objetivo em planejar a alvenaria é pensar todos os elementos que vão interferir com ela, e achar soluções para que não permita que essas interferências vão me criar patologias futuras. Eu não quero ficar quebrando a minha alvenaria, porque eu sei que isso vai me gerar fissuras. Aonde eu quebro a alvenaria para completar com a argamassa, pontos de fissuras. Nos lugares que eu tenho passagem de tubulação, né, veja que aqui a gente apresentou uma tubulaçãozinha passando, eu já vou prever uma abertura na minha contraverga para permitir essa passagem, né, principalmente quando a gente tem persiana automatizada e a tubulação não vem de cima, vem de baixo, eu preciso já pensar que eu vou ter um corte ali naquela contraverga, tá? E o mesmo caso com a porta. O interruptor está muito próximo da boneca, então eu já tenho que pensar que vai ter uma tubulação descendo ali. Então eu preciso pensar a minha verga para permitir essa passagem sem prejudicar a minha alvenaria, tá? Vou pensar também nos materiais para empunhamento, né? Eu tenho uma argamassa de empunhamento, vou pensar um traço, que nesse caso a gente trabalhou uma argamassa com um aditivo expansor. Tem outros tipos de encunhamento, né? Tem aqueles encunhamentos com os tijolinhos, né? Mas aí eu vou ter que pensar toda a minha alvenaria, inclusive o empreendimento em que ela está inserida. Eram apartamentos muito grandes, paredes extremamente compridas, então se eu coloco um empunhamento muito rígido, eu vou colocar toda a deformação da estrutura em ação imediatamente com a alvenaria, né? Então eu preciso trabalhar um empunhamento que permita uma maleabilidade maior, né? Eu não posso ter um empunhamento muito rígido, senão eu vou ter realmente aquelas fissuras, né, em forma de catenária na minha alvenaria. Então, para evitar isso, a solução neste caso foi trabalhar com uma argamassa mesmo, com um expansor, tá? Em outros casos, né, com empreendimentos que têm uma configuração estrutural diferente, eu posso chegar à conclusão de que é melhor trabalhar com um encunhamento mais rígido, né? Eu posso até aqueles tijolinhos que são 45 graus, né? Todo mundo já viu por aí, que eles são antigos, mas ainda existem em muitas obras e ainda é uma solução viável, se for o caso daquele empreendimento. Tem que sempre observar, né, a deformada da laje, o tamanho dessa alvenaria, como que ela vai ser executada, como é que ela vai ser, como é que ela pode se comportar no futuro. Então, eu preciso pensar vários pontos para chegar numa conclusão, né?
E eu preciso também passar como é que vai ser feita esse empenhamento. E em muitos pontos não dá para esperar toda a alvenaria ficar pronta para depois começar o empenhamento, que seria o ideal, né? Eu coloco o máximo de carregamento em cima dessas lajes, deixar elas se conformarem bem, para depois ir fazendo empenhamento. Mas tem situações de obra, de planejamento de obra, que eu não posso esperar. E aí, nesse caso, eu vou passar qual que é o limite. Eu tenho que, pelo menos, deixar 4 pavimentos carregando para depois vir começar o empenhamento lá embaixo. Então, eu vou subindo com a minha alvenaria, pode deixar subindo. Quando chegar lá no 5º pavimento é que você começa fazendo o empenhamento primeiro. Então, tem que colocar essa meta, pelo menos, né? Porque eu não posso simplesmente começar a fazer a alvenaria num ponto, subir para o segundo e já começa a fazer o empenhamento. Não pode, né? Porque senão, realmente, eu vou perder bastante em termos de qualidade neste empenhamento, tá? Então, eu já vou passar para eles qual que é o limite que eu posso ter de espaço, porque a argamassa ela é expansiva, mas ela não é ela não é para ser um preenchimento, né, de erros de obra, né? Então, se eu pensei de fazer uma parede com determinada quantidade de blocos, eu preciso pensar, então, que chegou nesse final aqui, eu não posso deixar um espaço muito grande, né? Eu preciso ter um espaço considerável para deixar, né, essa estrutura se deformar, mas ela tem que ter um limite aqui para eu não deixar ela ficar fora de uma especificação que eu consiga preencher com a argamassa e ela ainda consegue receber as deformações da estrutura sem levar essas deformações para a alvenaria. Porém, se eu deixar um espaço grande demais, aí eu perco a função do meu empenhamento, né? Ele não vai funcionar da forma como eu penso. Tá? Eu preciso deixar qual que é o limite que eu consigo executar sem ter problema. Tá? E aí eu vou trabalhar também as juntas, né? Eu tenho a junta horizontal, eu tenho a junta vertical. Qual que é o meu tamanho de junta máxima que eu posso ter? Porque aí isso vai interferir diretamente em como que a minha alvenaria vai ser planejada, né? Quantos blocos que eu vou ter naquela parede. E tem algumas construtoras que não trabalham com junta vertical, elas não preenchem essas juntas. A gente tem algumas patologias sérias acontecendo porque não coloca a junta vertical, e aí subentende que o bloco vai ficar um colado no outro, né? Mas aí o bloco, ele naturalmente é um negócio que nunca fica junto, ele dá uma abertura no meio, você vê a luz do sol lá fora. E aí depois o pessoal vai preencher com o quê? Com a argamassa de revestimento. E aí aquele ponto que não foi preenchido com argamassa de assentamento, ele vai criar um bololô de argamassa que vai ser diferente da argamassa que está lisinha do lado. Então é lógico que ele vai ter alguns problemas aí, né? Eu tenho vários problemas de não conseguir atingir o desempenho acústico porque não tem o preenchimento do bloco na vertical. E isso ainda acontece em algumas obras, né? E eu falo que ainda acontece porque tem algumas pontas, algumas obras, algumas construtoras que já nem ouve falar mais de junta aberta, né? Não permite, já sabe dos problemas, mas tem algumas outras que não tem. E o maior problema é eu trabalhar com blocos irregulares, sem nenhum tipo de trabalho nessa junta vertical, né? Deixar ela aberta, literalmente. E aí a argamassa de revestimento sozinha não consegue voltar esse desempenho ao original, né? Ela não consegue tampar essa, vamos falar assim, né? Não consegue tampar todos esses buraquinhos da parede para impedir que o som passe. Então, o desempenho acústico dela ficou horrível, tá? Então, atualmente a gente sempre faz uma juntinha vertical, porque os nossos blocos são muito irregulares ainda, tá? E já passa que essa junta na vertical, na origem, ela vai ser mais grossa, né? Então, eu preciso considerar que ela vai ter que ter o chapisco colante na estrutura, depois eu vou ter uma tela, depois da tela é que eu vou ter uma argamassa de assentamento chegando. Então, essa junta que nasce no elemento estrutural, ela vai ser diferente
das juntas normais, né? Então, é 1 centímetro na normalidade, né, de bloco com bloco, mas de bloco com estrutura, ela vai ter aí uns 2 centímetros, tá? E aí, vãos de porta. Adianta eu pensar e fazer toda a alvenaria bonitinha e deixo a porta lá, um espaço aberto. Aí, quando chega para fazer a porta, você percebe que deixou um espaço estreito demais, aí vai lá quebrar a alvenaria para acertar vão de porta. E aí toda a sua contravêga, as vergas que você colocou no lugar, aquele pensamento de deixar passar a tubulação certinha, para já chegar no ponto que ela tem que descer com o interruptor, foi todo por água abaixo. Eu vou ter que quebrar a parede para chegar no tamanho da porta? Não pode. Então eu preciso pensar qual que é o meu limite de porta no osso, né? Então eu tenho que entender como é que a porta vai ser executada, qual que é o tipo de porta, se vai ser uma porta pré-fabricada, se o chumbamento no contramarco vai ser na obra, ou se vai ser uma porta que já vai chegar pré-pronta. Se eu tenho, né, esse alisar, se ele é móvel, se ele tem alguma folga para eu conseguir trabalhar com ele ou não. Se eu tiver uma folguinha, então eu vou levar essa folguinha para o meu vão em osso. Eu posso ter uma porta que ela vai ter um vão luz de 80, então meu vão no osso vai ser de 90 até 92. Passou de 92, não pode. Eu não consigo mais fazer essa porta. E menos que 90 também não pode, a porta não vai entrar. Aí eu vou ter que quebrar, né? Ou pior, vou ter que complementar um pedacinho de bonequinha, que nunca é um bloco, né? É sempre uns cacos de bloco misturado com argamassa, que depois o alisar não vai conseguir tampar e vai dar aquela fissurinha bem pertinho, que fica uma coisa horrorosa, tá? Então eu penso qual que é o meu vão de porta a partir da porta real que vai ser executada. Isso é plenamente possível, gente. Ah, eu não sei que porta que eu vou colocar, não comprei ainda. Você não comprou ainda, mas você sabe que porta que você vai colocar. Se você não souber, é terrível, né? Você pode não ter comprado, está negociando, né, com 2, 3 empresas, mas o tipo de porta, você já sabe, está negociando, então pega com as 3 prováveis, qual que é cada tipo de porta e entende. É uma porta pronta. Se é uma porta pronta, não importa de quem você vai comprar a porta. Ela já tem algumas premissas, né? Então, você consegue trabalhar com isso. Ah, não é uma porta especial, vai ser trabalhada em loco, com não sei o quê. Então, ótimo. Vou pegar essa indústria que você está planejando fazer a porta e nós vamos trabalhar em conjunto para chegar nesses mesmos valores. O que não pode é essa solução ficar a cargo do encarregado pensar. Dá problema, na hora que chega a porta no lugar, ela não assenta, ou então fica aquelas bonequinhas no cantinho que nada consegue, o pessoal tem que cortar no alisar. Gente, obra de alto padrão com alisar cortado é o fim, entendeu? Não dá. A obra Minha Casa Minha Vida é horrível, né? E a gente vê isso direto acontecendo, bonequinha que eles deixam assim, só 5 centímetros, e aí na hora que vem o revestimento da parede, só sobra 2 centímetros, e aí o alisar tinha 3, que já é um alisar pequenininho, aí ele vai lá e corta o alisar, fica com 1,5 centímetros para poder encaixar no cantinho da porta. É horroroso. Isso não é um problema do material, porque ele comprou o alisar inteiro, ele cortou foi na obra. Ou seja, não foi um alisar mais barato que ele comprou, ele jogou o dinheiro fora porque ele não planejou a alvenaria dele. Pensa. Então, nesse ponto, eu preciso lembrar de todos os elementos que interferem com a minha alvenaria. Pensar neles antes para dar soluções executivas. Mesma coisa eu vou fazer com a altura. Né? Eu tenho a porta nas laterais e na altura. Se minha porta vai ter 2,10 no final, qual que é o máximo ou o mínimo que eu preciso ter para essa porta ficar adequada? Então, eu preciso ter pelo menos 2,20 m. Se eu tiver 2,22 m, ainda dá. 2,23 m, a porta já não está equalizar. Então, eu vou ter que dar uma solução para isso, tá? Aí, a posição da tela. A posição da tela que faz a ancoragem entre a alvenaria e os elementos estruturais na vertical. Essa tela é extremamente importante, tá? Principalmente quando tem paredes muito compridas, paredes muito longas,
que só se encostam no pilar lá no cantinho. Então, essa parede, ela tende a se descolar dos elementos estruturais. E aonde ela se descola, ela quebra tudo. Se tiver um revestimento cerâmico aqui, né, lá na frente, a parede já está prontinha. Se eu não tiver uma boa ancoragem entre a alvenaria e a estrutura, ela quebra aqui certinho, tá? Ela quebra mesmo, ela não suporta essas tensões de cisalhamento, ela vai embora. Então, e esses são problemas que acontecem, né? Às vezes eu tenho aquele pilar muito largo e aquela fissura, ela aparece no meio da parede e ninguém consegue explicar, porque geralmente o pessoal acha, né, que o encontro da alvenaria com o pilar fica só no canto da parede. Se eu tiver aqueles pilares de 1,20 m, ela vai lá para frente. E aí começa a aparecer aquela fissura. O que o pessoal entende? Que o prédio está caindo. E eu já fui chamada, eu falo isso porque é de experiência própria. Eu já fui chamada para fazer uma perícia no apartamento porque o proprietário achou que o prédio ia cair, de fato. Ele achou que o prédio estava com problemas estruturais graves, porque a parede do banheiro dele apareceu uma fissura justamente na cerâmica e no meio da parede do banheiro dele. E ele ficou impressionado. Meu apartamento é novo, é de alto padrão, acabei de comprar, e aí já tá com essa fissura aqui. O que isso quer dizer? Será que eu tenho que sair? Eu tenho 2 filhas e tal. Começa, né, a preocupação da pessoa. E é uma preocupação válida, né? Infelizmente, a engenharia, né, do Brasil, ela tem falhado bastante. E as pessoas ficam com medo quando vê uma situação que provoca uma certa insegurança. E aí até entender como é que o prédio tinha sido feito, né? A gente pega os projetos, é aquela coisa, tem só projeto de arquitetura, estrutura, instalação elétrica e hidráulica, só. E aí a gente pega aquilo para entender, vê lá aquele pilarzão, pronto, matou a charada. E de fato, né, na hora que eles descascaram para ver, não tinha a ancoragem com tela. E além de não ter a ancoragem com tela, tinha um filetão de argamassa, quase 3 centímetros de argamassa entre a alvenaria e a estrutura, que não ia colar nunca, mesmo, sabe? Então, esses são elementos extremamente importantes para você ter uma boa alvenaria, uma alvenaria que não vai te trazer problemas depois. Outra questão é que essa tela de ancoragem ela também é válida para ancorar a minha contravirga quando eu tenho ela chegando no pilar. Às vezes eu tenho janelas muito próximas de pilares, então eu não vou simplesmente colocar lá a contravirga e acreditar que ela vai ficar lá paradinha sozinha. São elementos separados, por mais que eles sejam do mesmo material, eles não estão consolidados. Então, eu preciso criar uma ancoragem muito eficiente para colar um elemento no outro, tá? Aí tem a tela Mufor. É uma tela galvanizada também, ela recebe esse nome porque ela foi patenteada, né, por um construtor. A gente usa esse nome, é igual falar bombril, né? Todo mundo sabe que é esponja de aço, mas ficou o nome do construtor. E, enfim, ela serve para me dar mais rigidez em alvenarias, tá? Se a gente for lembrar do apartamento, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu tenho paredes extremamente longas. Essa parede aqui tinha quase 8 metros. Essa sala era enorme, né? A sala era maior do que muitos apartamentos. Então, eu tenho paredes que são extremamente delgadas e ainda estão recebendo cargas de cima, está deformando embaixo. Então, é uma parede que ela ia mexer muito. E ela era uma laminazinha, né? Então, ela estava lá tentando se equilibrar. Então, uma forma da gente tentar impedir que ela faça aquelas fissuras, né, de barriga embaixo e em cima, é tentar enrijecê-las com aço. Tá? Então, eu coloco um pouco de metal, porque eu sei que o metal consegue resistir melhor a partes, né, de flexão, a resistência, a forças de flexão, né, esforços de flexão. Então, eu coloco essas telas, né, executadas na alvenaria, em algumas fiadas, não precisa ser todas, né, de algumas paredes. Aquelas paredes que me apresentam maior risco de ter uma fissura no futuro, tá? Então, eu reforço essas paredes para elas conseguirem receber
mais essas cargas, né, sem se deformarem tanto, sem se romperem, tá? E aí a posição das virgas e contravirgas, elas importam bastante, elas precisam ficar bem posicionadas, né, criar apoios muito bons para essas aberturas. Em alguns casos, eu até acho que seria melhor fazer a virga, a contravirga, né, embaixo de toda a parede que tem janela, mas não é economicamente viável em todas as situações, né? Então, a gente trabalha com o melhor possível, tá? E o melhor possível, nesse caso, como eram janelas muito grandes, uma verga de pelo menos 60 centímetros, né? Eu colocar 30 para cada lado e ela ter pelo menos 7 centímetros de altura. E as vergas, a mesma coisa, né? Toda a parte de alvenaria em cima das portas, eu crio uma mini viga, e essa mini viga ela tem que ter pelo menos 30 centímetros, para além do vão da porta, e pelo menos uma espessura de 7, tá? E essas espessuras têm que ser pensadas para acompanhar as fiadas dos blocos depois, né? Não vamos quebrar bloco no meio, não vamos criar aquela coisa em cima da porta, é uma forma de encaixar os blocos e do lado é outra, né? Tem que ser tudo bem pensado, bem projetado, tá? Encaixar essa viga nos blocos que estão a suportando e aí a fiada continua em cima normalmente. Senão ela perde a função, né? Ela é justamente para criar uma equidade ali na distribuição dessas cargas de ponta, né? Essas cargas de quina, que depois gera aquela fissurinha de 45 graus, né? A gente quer justamente não gerar essas fissurinhas. E aí, alguns pontos, eu tenho lajes em balanço que vão ter guarda-corpos sobre elas em alvenaria. E essas lajes em balanço, elas se encontram numa quina que não tem pilar. O que eu faço? Eu simplesmente coloco, né, os blocos naquela quina. Aqui, se vocês lembrarem do projeto, eu tenho várias dessas quinas, né? Aqui tinha uma varanda e tem essa quininha. E aqui também, eu tenho uma varanda enorme e tem essa quininha, sem pilar. Então, nesses pontos, eu preciso pensar que a alvenaria não vai suportar aquele esforço que a ponta tem de cair, né? Ela vai ter uma jogada para baixo, então, na hora que eu encontro as duas alvenarias, elas tendem a se deformarem naquele ponto de quina. Então, a gente reforça também esse ponto, criando como se fosse um pilarete, né? Para ela conseguir chegar nesse lugar, como se fosse uma alvenaria estrutural. Naquele ponto, eu preciso dar suporte para essa alvenaria. Ela não consegue viver sozinha, tá? E aqui seria o projetinho da primeira fiada desse apartamento. Só para eles tentarem visualizar como é que vai ser posicionado os blocos. A parte que tem essas laranjinhas, né? São os blocos na vertical, como eu falei, né? Foi uma opção da obra. Os pontos em azuis são pilares, então vocês veem que eles estão bem espaçados, eu tenho paredes enormes entre eles, alguns pilares enormes, né, como eu falei com vocês, aqui, por exemplo, é um pilar que recebe, né, os elevadores, o elevador está aqui, ó, né, aqui tem um elevador e aqui tem outro, tá? Dois elevadores, e aí eu tenho aqui a área de serviço, que geralmente tem um revestimento aqui, ó, então se eu aparecer com uma fissura aqui, ó, ninguém vai entender que veio da alvenaria, mas veio de uma falha de ancoragem, né, entre um pilar gigante e uma parede. Tá, então eu preciso, se eu tiver, né, esse mapa da mina, eu consigo imediatamente entender como que foi pensada essa alvenaria, como é que ela está sendo executada, até para me ajudar a ver alguns problemas, tá? Aqui, outro pilar muito grande que chega numa alvenaria, tá? Então, tinham pilares lá enormes, justamente para eu ter cômodos maiores, né, mais amplos. Olha o tamanho da sala, né? A sala não tinha pilares no meio, e isso tudo era possível porque eles estavam bem espaçados, né? A laje era protendida, tinha uma série de questões para propiciar esses elementos. Mas vejam aqui, ó, que a varanda gigantesca tinha, né, aquele ponto com a laje em balanço, recebendo uma parede de quina, nesse ponto aqui também, que era a lajezinha do mezanino, né?
Então, aqui eu já consigo passar para o executor alguns pontos que, se eu recebo, né, depois para entender alguma patologia, me facilita muito. Como é que foi pensado as esquadrias, como é que foi pensado as portas, como é que foi pensado as juntas, as ancoragens, como é que foi pensado o empunhamento. Todos esses pontos me dão dicas para entender por que apareceram fissuras, por que apareceram patologias nesse sistema de vedação vertical. Que aí eu consigo tirar fora uma série de pontos que poderiam causar problemas para me dar uma conclusão mais assertiva sobre a causa real do problema. E conseguir passar uma instrução técnica que vai corrigir exatamente essa causa, né? Porque o cliente quer isso, ele não quer ficar toda hora testando pontos para ver se vai chegar. Ai, meu Deus, vamos tentar fazer isso agora. Ah, não, deu problema de novo, faz isso agora. Gente, dinheiro tem limite, né? Então, é preciso passar uma instrução técnica que seja assertiva. Ele vai fazer uma vez só e uma vez bem feita. E acabou, tá? E aqui seria um exemplo de uma paredinha para ele visualizar. Então, ou funcionário ou pedreiro vai receber uma projeção de como que vai ser essa alvenaria. Então, aqui ele sabe que vai ter um pilarzão, aqui ele já está vendo, né, que vai ter uma esquadria enorme, que já tem pensado, né, qual que é a espessura desse contramarco. Então, aqui, ó, ele sabe que ele tem que deixar essa distância, já foi pensada lá na frente, vai passar, né, todos os pontos de referência, até por fora, né, da alvenaria, a parte da fachada, para elas ficarem todas alinhadinhas, bonitinho, mas, ao mesmo tempo, ele sabe qual que é a dimensão dessa esquadria. Se por um acaso deu alguma coisa diferente, ele consegue dar o alerta. Senão ele vai executar e, na hora de chegar o caixilho na obra, que vai ver que naquele apartamento ele não cabe. Aí vai fazer o quê? Vai quebrar o pilar? Vai ficar uma coisa ridícula, né? Vai chegar para frente e vai ficar desalinhada da outra. Enfim, tem que pensar isso antes, tá? Se ele souber as dimensões, facilita. As outras janelas também do mesmo jeito. Aí aqui ele sabe que ele vai ter, né, 3 contravirgas para executar na sequência, justamente que ele tem uma janelinha menorzinha, que ela tem 60, e a minha contravirga é de 60. Então, não pode colocar uma contravirga só. É preciso deixar bem claro, não pode. Tem que colocar uma e outra, 2, né, pelo menos, para ficar certinho. Eu tenho que ter 30 centímetros da quina até o fim da contravirga, independente do tamanho da janela, tá? Aqui é a mesma coisa, só que nessas janelas maiores, ela tá recebendo um pilar. Então, aqui a gente coloca aonde que ele tem que inserir as telas para fazer a ancoragem entre a estrutura e a alvenaria. E nesse ponto, não está muito claro, mas nas 2 primeiras fiadas, a gente indicou de colocar uma tela Murfor, aquela tela galvanizada para dar um enrijecimento na parede. E uma outra telinha aqui de enrijecimento, né, a mesma tela Murfor, embaixo de qualquer contravirga que surgisse, tá? Então, algumas paredes tinham telinha nas 2 primeiras fiadas e todas tinham telinha embaixo das janelas, né? Onde tivesse janela, tem uma telinha, justamente para tentar minimizar ao máximo essas fissuras de quina, tá? E aqui mostra, olha, eu vou ter uma parede, né, que vai surgir dessa daqui. Isso aqui era um banheirinho, né? Aqui, tá vendo? Aqui tem uma janela, que essa janela é de banheirinho. E eu tenho uma alvenaria saindo dela, né? Que é uma alvenaria de shaft. Então, ela tá dupla aqui, porque no meio passa tubulações. Mas ela não está com uma junta amarrada com a alvenaria. Não tinha como, porque era uma parede que, nesse caso, não tinha como fazer essa amarração. Então, nesse exemplo, a gente nasce com uma amarração como se essa parede fosse uma estrutura e eu faço essa ancoragem com a tela, tá? Vou trabalhar com ela de uma forma diferente. Em vez de trabalhar com ela amarrada, né, com os blocos entrelaçando, eu vou chegar com o bloco de topo, mas por uma razão executiva. Porém, para não deixar ela solta, né, uma parede que está ali sem nenhuma ancoragem, a gente vai colocar as telas como se ela fosse uma parede chegando na estrutura, tá?
Mas isso tudo só foi possível porque você viu o projeto antes. Se chega para executar na aula desse jeito, a pessoa ou vai fazer a amarração e depois que vai perceber que tem uma janela aqui e eu precisar fazer uma contravirga embaixo, ou vai colocar o bloco de tubo sem amarração, sem ancoragem, sem nada, e depois essa parede vai ter uma fissura enorme na quina, tá? Nessa quininha aqui. Então, sim, eu tenho que pensar todos os pontos que podem me dar problemas no futuro. Quando eu penso dessa forma, eu consigo planejar todos os elementos que interferem com a alvenaria, porque são vários. E esse é o problema da alvenaria. Ela em si, ela dá poucos problemas. E quando ela começa a receber essa quantidade de informações dos outros sistemas, ela não suporta, porque ela é frágil, né? Ela trabalha com elementos frágeis. Elementos que não suportam nem muitos esforços à compressão e muito menos ainda esforços à flexão. Então, eu preciso dar subsídio para ela conseguir suportar esses esforços e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar o máximo de informação para não deixar que essas decisões sejam tomadas sem técnica, né? Sejam tomadas por pessoas que não sabem como chegar na melhor solução possível, tá? Então, gente, era sobre esse ponto que nós gostaríamos de falar, tá?